que você se descobriu como professor? Como que é a sala de aula para você? Eu quero, lógico. Isso foi uma grande obra do acaso. Eu sou tímido, aquele de ficar roxo. Ah, até parece. Mas como isso? Mas você tá se sentindo tímido agora? É que a gente tá falando numa praia que eu domino. Tá. Muda de assunto, você vai ver eu ficar roxo na hora. Ou então fale de mim, eu vou ficar roxo. Ercolim. E eu tava lá tinha terminado nesse, tinha acabado a faculdade, né? 6 meses depois, uma colega me ligou. E dizendo assim, eu dou aula lá numa faculdade assim, na Faculdade de São Luís, que fica na Avenida Paulista. E ela trabalhava na Volks, ela falou, vou ter que viajar e preciso de alguém para me substituir, uma aula só, você quer? Nisso eu já tinha começado dando alguns cursos na Nestlé. Mas eu era tão tímido, que, por exemplo, aqui estamos em 3 pessoas nessa sala. Ok. Se vier mais uma pessoa, eu já travava, não falava. Olha. Até 3 pessoas eu falava, 4 eu ficava... Quer dizer, o meio te bloqueava. Eu perdi muitas oportunidades por conta disso, dessa minha timidez. Nossa, quem te conhece hoje não diz. Então, eu não diz. Desafio. Uhum. Fala pra mim, duvido, você vai ver. Foi o que aconteceu. Cara, eu tenho que enfrentar. Só que aqui vai o lado que pouca gente sabe. A primeira aula, então, eram das 19 às 23 horas a aula, né? E eu preparei a aula para esse período todo, né? 4 horas de aula. Só que quando eu fico nervoso, eu falo mais rápido. 8h15 não tinha mais material. E pior, a aula começava às 19. 19h15 entra o diretor. Cadê a professora? E falou o nome dela, né? Falei, ela não tá aqui, eu tô no lugar dela. Ah, então, o outro professor faltou. Posso juntar? Antes de eu falar não, 90 alunos em sala de 2 turmas. Para quem é tímido como eu, literalmente eu dei a aula grudado no canto aqui da sala. E na época não tinha PowerPoint. Meu Deus! Era transparência. Eu gelava. Eu trocava a transparência e voltava pro cantinho. Em 1h15 acabou o material. E eu ficava roxo. E eu tinha a mesma idade e que os tinha alunos. Quantos na sala? Assim? 90. Gente! Porque juntou 2 turmas. Uhum. Né? E eu tinha a mesma... Eu tinha 26 na época, isso foi em 86. E tinha aluno que era mais velho do que eu. E eles perceberam o meu nervosismo e começaram a fazer perguntas assim... Nossa, felizmente era orçamentos. Eu era o gerente de orçamentos da Nestlé, então tirei de letra. Mas fiquei roxo. Só que não sei por que eles gostaram. Gostaram. E ela também não sei por que saiu de lá e virei titular na Faculdade de São Luís. De lá virei diretor tal, da faculdade. Enfim, aí fui para a Faculdade de Tibiriçá dando aula, e aí dei concomitante. Então, segunda, quarta, sexta era na São Luís, terça seguinte na Tibiriçá. Então... A Nestlé ficava onde hoje fica o Mackenzie, na Consolação. Quer dizer, você foi formado no fogo. No fogo. Metodologia americana. Tem medo de andar de avião? Vai andar de avião. Tem medo de altura? Vai pro cume do monte. É mais ou menos isso. Tenho medo por exemplo, corrida. Eu não gostava muito de correr. Fui fazer a São Silvestre. E terminei nos top 12. Que isso? 1000. Nos 12 mil. Em vez dos 12 primeiros, 12 mil primeiros. Mas terminei. Porque começaram 15 mil, terminaram 12 mil, eu tava aí tá tudo bem, terminei, né? Eu não gostava eu não gostava de correr, mas fui correr, entendeu? Tem que enfrentar os medos. Então foi por aí. Então comecei assim meio que... E aí na Nestlé, o meu chefe de planejamento era muito chamado para palestras, porque planejamento, na época de... Plano Econômico Bresser Pereira, Plano Collor, só que ele era muito tímido. E ele começou a falar, vai você! E ordem, você tem que fazer, senão você é mandado embora. Sim. E eu ficava vermelho, mas ia. Até que aí começou a vir turma de... A Nestlé tinha um centro de treinamento na Granja Viana, que era, na verdade, um hotel, né? E adaptou. E começou a vir gente da América Latina. E eu começando a falar, pero que sí, o portunhol... Até que um dia uma menina fez uma pergunta para mim, né? Fez um chiste, uma brincadeira, uma mexicana, e eu me quedei rojo, fiquei vermelho. Falei assim, me quedei embaraçado. Só que embaraçado é grávida, né? E eu não sabia. Aí que caiu a ficha, preciso fazer espanhol. Aí fui fazer espanhol por conta dessa dificuldade, depois fui fazer francês, fui fazer inglês por conta de dificuldade, e aí foi acontecendo. Então não foi nada planejado, mas eu abracei. Quer dizer, comprometimento é ação. Com certeza.